Olá malta, tudo bem com vocês? Aqui Daniel na área e hoje temos uma conversa muito especial comigo. Na presença estão Duarte Fernandes, Gonçalo Santos e Filipe Neto. Eles vieram aqui para falar sobre a revolução científica que aconteceu no século XVII. Eles, eles os três disseram-me que nessa altura a generalidade dos europeus sentia-se um pouco perdida, especialmente por causa do alargamento do mundo, que era visto como um lugar hostil e imprevisível. Para explicar os fenómenos naturais, muitos recorriam à ideia de uma intervenção divina ou à influência dos astros. Além disso, o saber universitário pouco tinha evoluído nessa altura, desde a Idade Média, mas foi exatamente esse ambiente de incerteza que abriu espaço para algo novo e revolucionário, o gosto pela observação direta dos fenómenos e pelo avanço do conhecimento. Olá, eu vou falar sobre algumas figuras que tiveram impacto na Revolução Científica e algumas das suas criações, o impacto que tiveram na ciência moderna. A primeira figura que eu vou falar é o Blaise Pascal, que era um matemático e escritor francês. Criou a teoria das probabilidades, que contribuiu para a estatística, finanças, ciências e matemática moderna. Criou também o Triângulo Pascal. Outra figura que também teve impacto é o Francis Bacon, que foi um político e filósofo britânico que contribuiu muito para a ciência moderna com o método experimental. Ele foi também o primeiro Visconde de Alba. O terceiro nome da lista é o René Descartes, que foi um filósofo e físico francês que, pelas suas contribuições para a filosofia moderna, como o cogito ergo sum, penso logo existe, e a dúvida metódica, ele é considerado o pai da filosofia moderna. Agora vou falar sobre o único médico da lista, que é o William Harvey, que foi um médico britânico que teve um grande impacto no descobrimento do corpo humano, com essa descoberta da circulação sanguínea. A seguir temos o Isaac Newton, que foi um matemático, físico, astrónomo, teólogo e autor inglês. Criou a lei do movimento, criou os princípios matemáticos, astronómicos, entre outras coisas. E por último, mas não menos importante, Galileu Galilei foi um astrónomo, físico e engenheiro de Florença. Ele é considerado o pai da ciência moderna, contribuindo com as suas novas técnicas e invenções. Então, vou então falar sobre dois dos principais protagonistas e as suas contribuições na Revolução Científica, sendo eles Galileu Galilei, que teve um grande impacto na astronomia, e Isaac Newton, que foi principalmente na física. Galileu, que com um dos seus instrumentos mais importantes na história da astronomia, a luneta, que não foi criada por uma assim desenvolvida, conseguiu então ter as descobertas de Júpiter e as suas luas, as fases de Vênus, os anéis de Saturno e as manchas solares. Com estas descobertas, houve então grandes evidências para o modelo heliocêntrico e também teve depois um impacto na física, que ele investigou as leis de movimento, demonstrando que a velocidade da queda dos corpos é independente da sua massa. Depois, acerca de Isaac Newton, ele propôs que todos os corpos no universo exercem uma força de atração mútua proporcional às suas massas. A lei da gravitação universal, que é basicamente a lei de Newton, as leis de Newton, explicam a órbita dos planetas, as marés e o movimento de corpos na Terra. Nessa lei da gravitação universal existem o princípio da inércia, o princípio da dinâmica e o princípio da ação e reação. No princípio da inércia, um corpo permanece em repouso a menos que uma força atue sobre ele. No princípio da dinâmica, a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. E no princípio da ação e reação, para toda a ação, há uma reação de igual intensidade, com o sentido oposto. Agora vou apresentar a minha parte, que é o método experimental. O método experimental é uma abordagem científica que é utilizada para investigar relações que causem efeitos entre diversas variáveis. Neste método, o investigador manipula deliberadamente uma ou mais variáveis para observar e medir como afeta as mesmas, podendo influenciar a diversos resultados. O método experimental tem como principais características a manipulação de variáveis, o controle das mesmas, a medição de resultados e a repetibilidade.
O método experimental também depois tem várias etapas, como por exemplo a implantação do problema, a coleção e análise de dados, ou seja, recolher conhecimento, o design do experimento, a realização do experimento e, por fim, algumas conclusões. Para concluir este trabalho, o método experimental é essencial em ciências naturais e sociais, tendo uma chave para validar teorias e desenvolver novos conhecimentos ou novos projetos. Pronto, para concluir este podcast, então podemos perceber que a Revolução Científica foi toda no século XVII, nessa altura, com grandes explorações e alargamento no mundo. Os europeus sentiam-se num lugar muito imprevisível, porque não sabiam o que é que faltava para ser descoberto, se o que tinham descoberto era tudo verdade, e sentiam-se um bocado perdidos no local onde vivem, o nosso planeta Terra. No entanto, houve, obviamente, partes positivas nisto, que foi o alargamento do conhecimento mundial, e o saber universitário começou a ser muito mais desenvolvido por causa disto tudo, por causa do ambiente propício que... Em relação à pergunta do guião, nós escrevemos o seguinte: estamos a testemunhar uma revolução na produção de conhecimento. Embora o método experimental permaneça relevante a IA, está a abrir novos caminhos, marcando o início de uma nova era. Encerramos aqui o nosso trabalho sobre a evolução científica, um período que transformou a nossa maneira de ver o mundo e abriu portas para a ciência moderna. Continuamos a explorar e a questionar e a maravilhar-nos com o mundo, com o conhecimento. E a curiosidade é a maior herança deste tempo.